A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal RDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje iremos fazer a leitura do dia 18 de março, onde faremos a leitura do capítulo 7 ao capítulo 9 de Juízes. Vamos começar? Juízes, capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantou-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode, e o arraial de Midian estava na banda do norte, perto do outreiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte de Gileade. Então voltaram do monte 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porá de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas, e Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve os 300. O arraial de Midian estava embaixo do vale. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão. Mas se tens medo de descer, vai com o teu moço, porá ao arraial. Ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, porá até o poço, avançando das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, e dizia: eu tive um sonho, e eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas, e, chegando a uma tenda, bateu nela de sorte e fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu o seu companheiro, dizendo: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo esse arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e, voltando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas, e disse-lhes: olhai para mim, e fazei como fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, como fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei: pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília, do meio havendo sido de pouco colocada as guardas. Então tomaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim
tocaram as 3 trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para as tocarem, e clamaram: a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a comer, e gritando fugiu. Pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e fugiram até Bet-Sita, em direção a Zererá, até os limites de Abel Meolá, junto a Tabate. Então os homens de Israel das tribos de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram a Midian. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei ao encontro de Midian, e ocupar-lhe-ás águas até Bet-Bara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas de Bet-Bara, e também o Jordão. E prenderam os 2 príncipes de Midian, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na pena de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb, e perseguiram a Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Agora o capítulo 8, irmãos. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E Gideão veio ao Jordão, e o atravessou, ele e os 300 homens que estavam com ele, fatigados, mas ainda perseguindo. Disse, pois, aos homens de Sucote: dai, peço-vos, uns pães ao povo que me segue, porquanto está fatigado, e eu vou perseguindo a Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Mas os príncipes de Sucote responderam: já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Replicou-lhe Gideão: pois quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso falou também aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens, os restantes de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam caído 120.000 homens que puxavam a espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto se dava por seguro. E, fugindo Zeba e Zalmuna, Gideão os perseguiu. Tomou presos esses 2 reis dos midianitas e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Eres, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e o inquiriu. Este lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote, e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: eis aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, dizendo: porventura já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens fatigados? Nisso tomou os anciãos da cidade e espinhos e abrolhos do deserto, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que matastes em Tabor? E responderam eles: qual és tu? Tais eram eles, cada um parecia filho do rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se lhes tivesses poupado a vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. O mancebo, porém, não puxou da espada, porque temia, porquanto ainda era muito moço. Então disseram Zeba e Zalmuna: levanta-te tu mesmo,
e acometendo-os, porque qual o homem tal a sua força, levantando-se, pois, Gideão matou Zebá e Zalmuna, e tomou os crescentes que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: Nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei: dá-me cada um de vós as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles: De boa vontade as daremos, e estenderam uma capa, na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo. E foi preço das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos de ouro. Foram aos crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura, que os reis de Midian trajavam, afora as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um efode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão, e para sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra teve sossego, por 40 anos nos dias de Gideão. Então foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinham muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. Assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livraram da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência para com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, segundo todo o bem que ele havia feito a Israel. Agora o capítulo 9, irmãos. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a parentela da casa de seu pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os anciãos de Siquém: Quem é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que só um homem domine sobre vós? E lembrai-vos também que eu sou o vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram todas essas palavras a respeito dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 ciclos de prata, da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque alguns homens ociosos e levianos, que o seguiram. E foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma só pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porquanto se tinha escondido. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém, e toda Bet-Milo, e foram, e constituíram rei a Abimeleque, junto ao carvalho da coluna que havia em Siquém. Jotão, tendo sido avisado disso, foi e, pondo-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, dizendo: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, para que Deus vos ouça a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir balouçar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir balouçar sobre as árvores? Disse então as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir balouçar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: Se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas se não,
saia fogo do espinheiro, e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se de boa fé e com retidão procedestes, constituindo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezando a própria vida, e vos livrou da mão de Midian. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma só pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se de boa fé e com retidão procedestes hoje para com Jerubaal e para com a sua casa, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque, e devore os cidadãos de Siquém, e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. E partindo, Jotão fugiu e foi a Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses procederam aleivosamente para com Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles, recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos deles para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram de emboscada contra ele, sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todo aquele que passava por eles no caminho. E contou-se isto a Abimeleque. Também veio Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e estabeleceu-se em Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém. Saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa. E, entrando na casa de seu Deus, comeram e beberam e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que sirvamos a Abimeleque? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois, por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Ah, se este povo estivesse sob a minha mão, eu transtornaria a Abimeleque. Eu lhe diria: multiplica o teu exército e vem. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu-se em ira, e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque para lhe dizerem: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e dá de golpes sobre a cidade, e, saindo contra ti, Gaal e o povo que tiver com ele, faze-lhe como te permitirem as circunstâncias. Levantou-se, pois, de noite a Abimeleque e todo o povo que com ele havia, e puseram emboscadas a Siquém, em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e das emboscadas se levantou Abimeleque e todo o povo que estava com ele. Quando Gaal viu aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Respondeu-lhe Zebul: tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. Gaal, porém, tornou a falar e disse: eis que desce gente no meio da terra. Também vem uma tropa do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Saia agora e peleja contra ele. Assim saiu Gaal, à frente dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque os perseguiu, pois Gaal fugiu diante dele, e muitos caíram feridos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, sucedeu que o povo saiu ao campo. Disso foi avisado Abimeleque, o qual, tomando o seu povo, dividiu-o em 3 bandos, que pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram às portas da cidade.
e os outros 2 bandos deram de improviso sobre todos os quantos estavam no campo, e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou-a e matou o povo que nela se achava, e, assolando-a, a semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos de Migdol Siquém entraram na fortaleza na casa de El-Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos de Migdol Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia, e, tomando na mão o machado, cortou um ramo de árvore, e, levantando, pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo também. Tendo, pois, cada um cortado o seu ramo, seguiram a Abimeleque e, pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram-na a fogo, com os que nela estavam, de modo que morreram também todos os de Migdol Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a, e chegou-se à porta da torre, para lhe meter fogo. Nisso, uma mulher lançou a pedra superior, deu um moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse-lhe: Desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o moço o traspassou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também fez tornar sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que fizeram, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 18 de março, onde nós fizemos a leitura do capítulo 7 ao capítulo 9 de Juízes. Amanhã faremos a leitura do dia 19 de março, onde faremos a leitura do capítulo 10 ao capítulo 12 de Juízes. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.